Davi, o escolhido do Senhor, a queda do gigante. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Nos dias em que Saul reinava sobre Israel, a terra gemia sob o peso da desobediência e do orgulho. O rei, outrora humilde, havia se desviado dos caminhos do Altíssimo, e o Espírito do Senhor se retirara dele. A nação estava sitiada, ameaçada pelos filisteus, um povo impiedoso que não temia ao Deus de Abraão. As tribos de Israel estavam dispersas, o povo aflito e os príncipes hesitantes. Em meio à inquietude da guerra iminente, o vale de Elá se tornara campo de tensão e medo. Os filisteus haviam armado seu acampamento sobre um dos montes e Israel do outro lado. Um abismo separava os dois exércitos e o temor paralisava os filhos de Jacó. E no meio daquele silêncio tenebroso surgiu um gigante. Golias era o seu nome, oriundo de Gate, cidade dos Anaquins, descendentes dos gigantes de outrora. Sua altura era de 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros de arrogância e força. Vestido com uma couraça de escamas de bronze que pesava quase 50 quilos, sua lança era como um eixo de tecelão e a ponta de ferro pesava cerca de 6 quilos. Seu escudeiro ia adiante dele, como quem abre caminho para um monstro. Por 40 dias, pela manhã e à tarde, Golias se apresentava diante do exército de Israel e bradava: Por que saís a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Mas, se eu o vencer, então sereis nossos servos. 1 Samuel 17, 8, 9. E acrescentava com escárnio: Hoje desafio o arraial de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. A cada desafio, os soldados de Israel se calavam. Nenhum homem ousava mover-se, nenhuma espada era empunhada. O medo calava até os mais valentes. Na distante Belém de Judá, havia um homem chamado Jessé, já velho, da linhagem de Efraim e descendente de Boaz. Ele tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, haviam seguido Saul para a batalha. Mas havia um outro, o mais moço, de cabelos ruivos, olhos vivos e semblante formoso. Seu nome era Davi. Ele apacentava ovelhas nos campos, cuidando do rebanho de seu pai. Era desprezado entre os seus, esquecido entre os homens, mas conhecido por Deus. O Senhor, tendo rejeitado Saul, dissera ao profeta Samuel: Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, 1. E ali, no meio dos irmãos, diante de um velho profeta e do cheiro de carne assada no sacrifício, Davi foi ungido. O Espírito do Senhor se apoderou dele desde aquele dia. Davi, ainda moço, era já experimentado no campo e nas trilhas da alma. Em dias de tempestade, guiava suas ovelhas pelas sombras dos vales. Em noites escuras, enfrentava os lobos e os leões. Não temia a morte, pois seu coração confiava no Deus de Israel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Assim meditava, enquanto dedilhava sua harpa. Em seus cânticos, o Altíssimo se alegrava, e o céu escutava o louvor do pequeno pastor. Foi então que Jessé chamou Davi e disse: Leva este efa de trigo tostado, estes 10 pães aos teus irmãos, e estes 10 queijos ao chefe de 1000. Vai ao arraial e vê como estão teus irmãos. Obediente, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda e partiu. Quando Davi chegou ao arraial, ouviu o brado de guerra. Os exércitos se alinhavam como sempre, mas sem lutar. O medo era o mesmo, o gigante era o mesmo. E Davi, indignado, ouviu as palavras de Golias. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Exclamou.
Os homens o repreenderam, até seu irmão Eliabe se encheu de ira. Por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Conheço tua presunção e maldade. Mas Davi respondeu: que fiz eu agora? Porventura não há razão? 1 Samuel 17:29. Seus olhos queimavam como fogo. Seu espírito não suportava a afronta. A fé dentro dele rugia mais alto do que o grito do gigante. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. O moço entrou na tenda real com humildade e confiança. Disse ao rei: não desfaleça o coração de ninguém. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul o olhou de cima a baixo e respondeu: não poderás ir contra este filisteu. Tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Mas Davi replicou: quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, vinha o leão e o urso, e eu os feria e arrancava a ovelha da sua boca. Assim será com este incircunciso. O Senhor, que me livrou do leão e do urso, também me livrará da mão deste filisteu. E Saul, sem outra escolha, disse: vai, e o Senhor seja contigo. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas o jovem não se acostumava com aquilo. Era pesado, não era dele. Então Davi a rejeitou. Tomou seu cajado e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as no alforje de pastor e tomou sua funda. Enquanto marchava para o campo, o sol brilhava sobre suas sandálias gastas. De um lado, o gigante com couraça de bronze. Do outro, o pastor com fé no Deus de Israel. Golias, ao ver Davi, zombou: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Vem a mim e darei tua carne às aves do céu. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. 1 Samuel 17:45-46. E correu com toda a força do céu. Meteu a mão no alforje, tirou uma pedra, lançou com a funda, e a pedra cravou-se na testa do gigante. Golias caiu com o rosto em terra. Davi correu, tomou a espada do filisteu e com ela cortou-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram seu campeão morto, fugiram em desespero. E os homens de Israel e de Judá se levantaram com um brado e os perseguiram até as portas de Ecrom. O nome de Davi ecoava pelos montes. Um pastor, sem armadura, sem espada, mas cheio da unção de Deus, havia derrotado o terror de Israel. E viu Saul a Davi sair contra o filisteu e disse a Abner: de quem é filho este mancebo? 1 Samuel 17:55. Mas o céu já sabia a resposta. Davi era filho de Jessé, sim, mas era também filho do propósito, escolhido para uma obra eterna. O sol ainda pairava sobre o vale de Elá, quando o corpo do gigante jazia sem vida no chão, e a cabeça de Golias era erguida por mãos que jamais haviam empunhado uma espada. Um silêncio sagrado se abateu sobre os montes, e então, como uma onda viva, o exército de Israel irrompeu em gritos de triunfo. A fumaça da batalha ainda se espalhava pelo campo quando Davi, com a cabeça do filisteu na mão e sua espada ao lado, foi levado à presença de Saul. O rei, que há poucos dias havia afundado em medo e desânimo, agora fitava o jovem com olhos perplexos. De quem és filho, mancebo? Filho de teu servo Jessé, o belemita, respondeu Davi com humildade nos lábios, mas com fogo nos olhos. Davi voltou com o exército. Ao chegarem nas cidades de Israel, as mulheres saíram com cânticos e tamboris, dançando e dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. O coração de Saul se inflamou de ciúmes. Desde aquele dia, olhou para Davi com inveja e temor. O povo o amava, o exército o respeitava. Até os príncipes reconheciam a graça que repousava sobre ele. Mas Davi não se exaltava. Continuava servo, obediente, guerreiro fiel. Por onde andava, o Senhor era com ele.
Saul tentou apagá-lo com lanças e estratégias. Tentou matá-lo na surdina. Lançou-o em batalhas difíceis, esperando que morresse. Mas Deus o livrava. Até mesmo lhe ofereceu sua filha Mical por esposa, esperando que ela o enfraquecesse. No entanto, ela o amava e, por amor, o ajudaria a escapar da morte mais adiante. Enquanto o rei tramava, Davi compunha salmos. Enquanto o ódio crescia em Saul, o coração de Davi repousava em Deus. O ungido do Senhor tornou-se fugitivo, escondeu-se em cavernas, montes e florestas. Homens angustiados, endividados e aflitos passaram a segui-lo. E Davi os fez valentes, tornaram-se seu exército. Era gente quebrada, esquecida, perseguida, mas unida pela esperança de algo maior. Ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. 1 Samuel 22:2. Mesmo perseguido, Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. Ele teve a oportunidade de matá-lo, mas não ousou tocar no ungido do Senhor. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. 1 Samuel 26:11. A grandeza de Davi não estava em sua espada, mas em seu coração. Saul morreu numa batalha contra os filisteus, sobre o monte Gilboa, e também Jonatas, seu filho. Quando Davi soube, chorou amargamente. Como caíram os valentes no meio da batalha! Jonatas, sobre os teus altos, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. 2 Samuel 1:25-26. Davi, o pastor, o fugitivo, agora seria coroado rei de Judá. Anos depois, também sobre todo Israel. E o menino que um dia enfrentara um gigante com apenas uma funda e uma pedra, agora governava na força e na justiça do Senhor. A vitória sobre Golias foi mais do que um feito de bravura. Foi a prova de que Deus não escolhe pela aparência, nem pela estatura, mas pelo coração. Davi representava todos os esquecidos, todos os que não se encaixavam nos padrões de força do mundo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O grito que ecoou no vale de Elá jamais cessou. Ecoou nos salmos, nos campos de Belém, nas muralhas de Jerusalém. E séculos mais tarde ecoaria numa manjedoura, onde nasceria Jesus, o filho de Davi. A pedra lançada por Davi não foi apenas contra um homem, foi contra o espírito do medo, contra o orgulho das nações, contra tudo o que se exalta contra o conhecimento de Deus. Cada geração tem seus gigantes. Uns vêm com espadas, outros com palavras. Alguns aparecem nas madrugadas, outros no fundo do coração. Mas o mesmo Deus que deu vitória ao pastor de Belém é o Deus que luta por nós. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que calca aos pés os nossos adversários. Salmos 60:12. Davi nos ensina que o propósito de Deus não depende da força do homem, mas da entrega do coração. Ele não era o maior, nem o mais preparado segundo os olhos humanos, mas tinha algo que o céu procurava: fé, coragem e fidelidade. Talvez você se sinta pequeno diante dos seus gigantes. Talvez ninguém acredite em você, como não acreditaram em Davi. Mas lembre-se, quando Deus te ungiu em secreto, Ele já via a tua vitória em público. Não fuja do vale, enfrente o gigante. E que o mundo saiba que ainda hoje há homens e mulheres que não lutam com espada ou lança, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Nós fomos escolhidos para sermos mais que vencedores. Por isso, prossiga para o alvo, prossiga para a vitória. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.